Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso último encontro do Clube do Livro. A todos que estão aqui pela primeira vez, os que vão ver depois, os que vão ver na gravação, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Pietro, o Matheus está comigo. Hoje a gente vai continuar a exposição dessa obra do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. A gente vai hoje fazer uma dinâmica que a gente vai trazer um pequeno contexto do capítulo 8, que é sobre o enamoramento. E a gente segue nos capítulos 9, 10, 11 e 12 e encerramos a obra. Hoje é o nosso último dia, então, palminhas, excelente projeto que nós fizemos e, poxa, muito legal. Todo o material já está no YouTube, os que a gente já gravou, então vamos seguir. De cara, só os avisos, para quem está vendo esse vídeo depois no YouTube, se inscreve nesse canal, dá um like aí, compartilha com alguém. A gente está fazendo uma análise extremamente atual desse livro, mesmo com os atravessamentos que ele tem, se colocando nos momentos que ele atravessa, porque toda a obra deve estar realizada a partir do momento que ela está. E a gente tem feito isso, a gente tem gostado bastante da forma que a gente está guiando isso. Então, seguimos e bora lá. Matheus, quer começar com o capítulo 8, dando esse primeiro contexto do enamoramento? Pode ser. Claro, vamos para o capítulo 8, então. É um capítulo importante, porque é aqui que o Freud vai definir algumas coisas e conceitos importantes para o entendimento final da psicologia das massas e análise do eu. O Freud, no capítulo 12, que é um apêndice, ele também vai fazer isso, que ele vai trazer quase que um dicionáriozinho, dizendo, olha, identificação, enamoramento e hipnose são isso, e vai dar definições para esse conceito. Só que, por fins pedagógicos, a gente acha que é mais importante fazer isso agora, para que consiga ter uma contextualização melhor e mais enriquecedora. Então, para começar, o enamoramento, que é um conceito chave para a gente entender a psicologia das massas, seria esse investimento libidinal, ou seja, nós, com nossos impulsos eróticos, nessa busca da pulsão de Eros, da pulsão de vida por prazer, a gente acaba jogando para esse objeto externo esse investimento. A libido, assim como nas fases do desenvolvimento psicossexual, vai acabar direcionando para a boca, para a área anal, para a área na própria fase de latência, vai direcionar a sua energia para certos modos de satisfação, aqui vai ser a mesma coisa. Só que ao invés de modos de satisfação, ela vai buscar investimento num objeto. É aquela coisa da paixão de grego que a gente chama, nesse conceito grego, que seria o quê? De você buscar constantemente alguma coisa. Eu tenho uma paixão por futebol, eu sou apaixonado por música. É o quê? É você investir constantemente nesses objetos externos, a sua libido, a sua energia psíquica, buscando satisfação neles. E aí, isso se diferencia um pouco da idealização, porque no contexto do leigo, a gente vai achar que realmente a gente idealiza os nossos objetos que são apaixonados, aquela pessoa que a gente está ficando, os namoros e coisas do tipo. E realmente tem uma idealização. Mas a idealização aqui que o Freud vai tratar é o quê? É quando esse indivíduo coloca o objeto no lugar ideal de eu. Ou seja, se no enamoramento você investe no objeto, na idealização, o objeto ele passa a ocupar o lugar do ideal de eu do sujeito. Assim, acaba afetando o julgamento dessa pessoa e fazendo com que o nosso ideal de eu seja dissipado. Ele já não tem mais tanto a ver com o ego, mas sim com aquilo que está externo, com o objeto. É o mesmo motivo da massa se identificar com o líder, porque o líder ele acaba ficando nesse lugar de idealização. É aqui que mora a identificação da massa, porque você abaixa as diferenças egóicas, mas você mantém a grande identificação do sujeito com o líder. Uma via direta onde o sujeito vê o líder como esse ideal dele mesmo, fazendo com que a massa se ligue por vários indivíduos que têm como ideal de eu a mesma coisa.
E aí, a hipnose, ela é similar ao enamoramento. O Freud vai dizer isso. Mas a diferença é que o quê? A hipnose, ela é um pouco mais forte e mais passivo de ser vista a olho nu. E a grande diferença, o Freud já vai trazer no capítulo 9, que é qual? Aqui nesse capítulo, ele vai construir essa ideia e vai falar mais sobre o impulso gregário. É uma ideia que ele vai tirar de um psiquiatra chamado Trotter, que basicamente vai dizer que nós, indivíduos pluricelulares, temos um impulso, um instinto de nos unirmos como um grupo. Ou seja, a gente costuma se agrupar porque somos pluricelulares e coisas desse tipo. O Freud vai falar, legal, faz sentido, mas não é por sermos pluricelulares, e sim pela libido. A libido acaba fazendo isso. O Trotter ainda vai falar que o medo infantil é algo similar, só que o Freud vai derrubar isso. E principalmente que o homem é um animal gregário. E a linguagem acaba ganhando um certo poder aqui, porque é o que vai permitir com que os indivíduos do grupo se comuniquem. Mas o Freud, ele vai refutar isso de uma maneira um pouco mais forte, pelo seguinte motivo. Se somos gregários, animais gregários, se nós temos um impulso natural que faz com que nós desejemos ficarmos juntos, por que que o líder não está nisso? E aí que vem a grande questão freudiana nesse sentido. O líder, ele não busca estar dentro da massa, mas a massa busca o líder. Então, aqui ele refuta um pouco essa ideia. Ele vai trazer que a massa, e a massa, e a sociedade como toda, ela busca uma questão de igualdade, que vem do ciúme. O Freud, ele vai usar muito a ideia da família primordial, da horda primordial. E aqui ele vai usar esse exemplo dos irmãos. Quando a rivalidade do irmão, muitas vezes é o quê? Você não quer que o irmão seja o favorito. E você aceita no seu favorito. Desde que ele não seja. Ou, tudo bem eu não ganhar o presente, mas o meu irmão também não pode ganhar o presente. Então a gente acaba, como sociedade, buscando essas condições ideais para que não existam metas inatingíveis. E esse instinto infantil é o que o Freud pode chamar de um instinto gregário, presente ainda na infância. Um resquício desses momentos primordiais. E é relevante pensar sobre como isso vai acabar afetando a psicologia das massas, que vai buscar o quê? Uma igualdade na sua relação com o líder, na sua proximidade com ele. Acho que o capítulo 9 é isso, não sei se você quer apontar algo. Cara, eu acho muito legal essa questão, principalmente do ciúme que ele traz, mas também ele vai e complementa com, por exemplo, a questão ali do ciúme, eu já falei, né? Mas o ciúme, daí ele complementa isso dizendo que esse indivíduo, ele na verdade não é que ele quer ser especial, mas ele não quer que o outro seja especial. Exatamente. Então, consequentemente, ele aceita também não ser especial, Desde que o outro não seja. desde que o outro não seja. E daí a gente relaciona, e daí eu falei, cara, isso aqui tá no dia a dia. Isso aqui não só tá no dia a dia, mas eu comecei a tentar relacionar enquanto eu lia com questões que aparecem no dia a dia e na cultura e na sociedade. E daí o exemplo que eu pensei talvez seja muito engraçado, mas você já viu, por exemplo, é, tipo, grupos fãs de alguém? Grupo fãs de uma cantora? Eu não Sim. sei como que se chama isso aí, esse grupo, mas Fã clube, né? nesses. Oi? Um Fã fã-clube, clube. exato. E antes de um fã-clube surgir, há a discussão de quem é mais fã. Não, eu que sou mais fã do Matheus. Não, eu sou mais fã do Matheus. Tá bom, somos fãs do Matheus. Melhor que a gente se adeque como um grupo de fãs do Matheus, porque eu não vou ceder para você o lugar de maior fã. Eu não E vou te dar esse lugar. Eu posso não ser, mas eu não te dou esse lugar.
Sim. Então é melhor que a gente seja um grupo. E ele traz um exemplo exatamente disso. Claro, a Freud está em 1920, então ele vai falar dos modelos Não de... tinham funk-clubes lá. não existiam astros K-popers ou atletas com um abdômen tanquinho. Ainda não. Mas você tinha pianistas e cantores, então ele vai falar esse exemplo mesmo. Um Cristiano grupo... Ronaldo tá velho, mas ainda não. Exato. Ainda não. Então ele vai trazer o quê? Esse grupo de... ele vai usar o exemplo de mulheres que gostam desse cantor. Elas aceitam que não sejam a favorita e aceitam dividir o objeto amado, desde que estejam na mesma condição, ou seja, não recebendo esse amor direto, não tendo uma preferência, e assim elas se juntam por esse amor. É similar ao que a massa se junta por isso também. A ligação erótica da massa é o quê? São vários indivíduos que têm uma relação similar à do líder e que acabam escolhendo esse lugar de grupo. Muitas vezes é o que a gente fala. A massa se junta pelo ódio, a gente falou sobre isso em outros capítulos, mas ela também se junta por valores, sobre objetos. A bandeira, o país, a ideologia política, até mesmo pessoas. A família, se a gente parar, é uma massa similar a isso. A horda primitiva de irmãos, que o Freud vai falar em Totem e Tabu, ela também se junta pelo amor, se você parar para pensar. E que é algo que ele vai trazer já no capítulo 10. E no capítulo 9, só para fechar isso aí, citando, ó, se eu não me engano, no capítulo 6 ou 7, uma citação do Freud que ele fala: a massa tem o anseio de ser oprimida pelo líder. Sim. A massa busca esse líder. Ele pode não querer ser líder, mas a massa vai colocar ele nessa posição. E eu acho engraçado que, já fazendo esse paralelo com o capítulo 10, que o Freud ele vai trazer o quê? Que o líder é esse Ubermensch nietzscheano, que é a ideia que o Nietzsche vai trazer do super-homem. E a ideia, esse é um conceito muito mal interpretado hoje em dia. A ideia de super-homem, assim como o conceito de super, não é necessariamente de acima do normal, mas sim de acima. Ou seja, a ideia de Ubermensch, ou seja, Uber de superior, é o quê? É esse sujeito sendo alguém que não se prende a valores, ele não se prende a conexões da massa. Então, o líder ele é um Ubermensch-Nietzscheano, por quê? Porque ele não tem uma ligação libidinal com o grupo. O grupo tem uma ligação libidinal com ele. Se importa, mas ele com o grupo, não. Só para complementar, você falou que o líder é um Ubermatch, né? É, ele só roda na Uber ou ele roda no 99 também? Fecha parênteses, pode seguir. Né? É, acho que essa pergunta o Freud não poderia responder porque ele não saberia o que é nenhum dos dois, né? Mas é engraçado ele fazer esse contexto, essa ponte com a ideia nietzschiana, né? Porque é isso. Se a gente falou muito sobre a massa, mas pouco sobre o líder. Porque a gente até agora falou sobre como a massa se junta, mas não como o líder é elegido e muito menos como ele se junta à massa. Porque na realidade ele não se junta. E aqui o Freud vai trazer sobre a sociedade primordial sendo essa massa, dominado por um macho forte, que seria esse líder, que é algo que ele vai explorar em um texto anterior, né? A gente está falando de Psicologia das Massas, 1921, e Totem e Tabu é um texto de 1912, 1913, que é o quê? Ele vai dizer que existia essa massa primordial dominada por um macho forte, o pai, que dominava uma horda de filhos. Só que acontecia, esse pai tinha um monopólio da satisfação libidinal, ou seja, era o único que tinha acesso às fêmeas e coisas desse tipo, e acabava que colocava os outros indivíduos da massa, os filhos, em um estado de não gozo, de restrição libidinal. Com o passar do tempo, os filhos se juntam, matam o pai e criam um totem.
um tabu. A ideia de que o pai morreu, esse totem está morto, mas nós criamos regras. Eu, como irmão, tenho um limite, que começa no limite do meu outro irmão. Ou seja, o que permite a minha satisfação é até onde a satisfação do Pietro vai. Eu não posso cometer o mesmo ato que o nosso pai cometia, de restrição. Eu não posso restringir ele. E assim você criou um tabu. Então, o pai, e aqui é interessante dizer isso, o pai era um cara que não estava ligado, nesse exemplo freudiano da ordem primordial, ele não estava ligado à massa. Ele tinha uma psicologia individual. E aqui a gente começa a entender por que o título do livro é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Porque a gente está analisando como surge a psicologia das massas e como surge a psicologia do eu, a psicologia individual. E aí a gente volta para a crítica do Freud lá na introdução, onde ele fala, né, que a obra Psicologia das Massas, ela tem tudo, mas não tem nada de novo. Ela foi um replicamento de outras obras que já foram postas. E ele fala, agora a gente vai olhar para o eu junto com a Psicologia das Massas. E daí que ele traz essa nova visão. Sim, ele vai trazer o quê? A psicologia, é difícil dizer qual psicologia veio antes. Se é a massa ou se é do eu. Porque se você está falando de uma massa, tem um líder. Só que se você está falando da psicologia do eu, ela tem que surgir de algum lugar. Mas ele acaba falando, a psicologia do eu provavelmente é mais antiga, porque você precisa de um líder para isso. E ele vai dizer o que, principalmente a igreja e o exército, sendo massas artificiais, claro, e idealistas dessa ordem primordial. Porque na igreja e no exército, o exército se junta, né? Claro, hoje em dia não faz mais sentido, mas a ideia de exército é o quê? É um agrupamento de soldados que se unem sobre um general. E na época de Alexandre o Grande, até Júlio César e outros, o prestígio social dizia a quantidade de soldados que você teria. O que fazia com que realmente os soldados seguissem o general por gostarem dele, por terem uma identificação, por terem ligações libidinais. E na igreja é a mesma coisa, as pessoas estão juntas, aqui é o exemplo que ele vai usar, igreja e Estado, duas massas artificiais, porque as pessoas estão juntas pelo amor de Deus, né? Deus ama todos igualmente. Só que na ordem primordial, o pai não amava todos igualmente. O Freud vai dizer o quê? O pai perseguia todos os filhos e os filhos temiam ele de uma maneira igual. Então, é aquela coisa do se hoje em dia é no sentido assim, o meu irmão não pode ser o favorito. Eu posso não ser o favorito, mas o meu irmão também não pode. Aqui é o seguinte, eu aceito ser caçado pelo pai, mas meu irmão também tem que ser. Eu não posso ter mais medo do meu pai do que meu irmão. E ainda falando sobre esse medo do líder, é o que o Freud vai dizer que é a hipnose. A hipnose que é olha nos meus olhos e você tira o sujeito da individualidade dele, né? O sujeito fica hipnotizado, é o quê? É olhar nos olhos do líder e desafiar, ser desafiado por ele, e mais, é você ser banido dele da psicologia individual. É você ser, ao confrontar esse líder no olho, que é um sinal de enfrentamento, não na natureza como um todo, você ser banido disso para a psicologia das massas. Você perde o seu direito como sujeito individual, e esse sujeito autônomo. E até ele vai dizer que a hipnose ela chega até mais longe, ela é uma regressão ao estado original, porque o hipnotizador ele ocupa um papel de pai, de mãe, que é aquele que bota para dormir a pessoa, que coloca o sujeito em estado de adormecimento. E aí acho que é interessante pensar nisso tudo como uma alegoria dessa massa antiga, que é o sujeito dominado por uma personalidade, por um sujeito mais forte, potente, autoritário, que tira do eu a vontade e o interesse pelo mundo exterior. Então a hipnose, ela acaba despertando uma herança arcaica dentro da gente, que é toda essa herança histórica do totem e do tabu que o Freud vai trazer.
E a gente complementa isso e como não falar, como trazer um exemplo melhor que Star Wars para discutir psicologia da massa, análise do eu. Porque quando a gente olha para o pai primordial, para a hipnose, para esse eu se dissociando do indivíduo e para essa criação dessa massa, e até a gente pode olhar pensando na relação do pai primordial com, digamos, esse filho, com a castração. E aí você vai dizer muito melhor do que eu sobre isso, mas eu comecei a pensar na relação entre Darth Sidious, o Palpatine, não sei se você viu Star Wars, Sim, sim. e o Darth Vader, o Anakin Skywalker, onde o Palpatine, como esse pai primordial, esse elo além da massa, ele recruta, adota, vamos falar, gera esse filho chamado Anakin. Mas para ele se tornar parte da massa, para ele fazer parte disso, para ele poder entrar nessa equipe, nessa massa, ele precisa passar por um processo de dissociação do eu, onde para ele ser aceito como parte do Sith, ele precisa largar a antiga identidade dele como Jedi, mas ele também precisa largar a identidade como marido, como pai, como amigo, e ele se torna um Sith. Ele perde todas as características que ele tinha como Anakin. E eu acho que isso relaciona com a hipnose, né? Que essa dissociação do eu, ele perde o eu, ele deixa o eu para trás e ele se torna uma coisa nova, hipnotizada e dentro da massa. O que você acha? Eu acho que Star Wars é um bom exemplo. Se a gente parar para pensar, o lado bom da força, né, os Jedi, eles acabam tendo uma relação direta com a psique. Então, não tem mediadores. A psique ela é muito individualista. A maneira como o Luke Skywalker se relaciona com a força é diferente com que o Yoda se relaciona. Diferente com qual o Obi-Wan Kenobi se relaciona. Os próprios poderes, entre aspas, e o tamanho da força que eles vão ter é diferente. Só que, do outro lado, do lado mal da força, do império, se você for olhar, a psicologia das massas, sim. Então, o Anakin, ele passa por esse processo. Ele tem que ser desassociado do seu ego, entrar nesse estado de hipnose. Ele não chega a se identificar, né, com o Palpatine, mas ele entra num estado de psicologia das massas. Ele perde o Anakin, ele vira o Darth Vader. Ele vira um líder dentro da massa. E faz parte de um processo de hipnose, faz parte. Um processo onde ele acaba se ligando libidinalmente, e até é interessante pensar, né? Porque é como se fossem né? Então você pensa lá nos Stormtroopers, né? Nos clones. Você tem esse NPCs. NPCs, pessoal de baixo, aí você tem regimentos maiores, aí você chega nos lords maiores, né? Principalmente Darth Vader, por exemplo. E aí você tem o Palpatine, que por mais que esteja numa hierarquia, ambos têm um papel de liderança. Sim. E aí fica muito mais evidente o que a gente falou do líder não tá na massa. Porque o Palpatine e o Darth Vader, por mais que eles tenham relações próximas, eles não se identificam um com o outro. Eles não têm uma relação assim de cúmplices. É tipo, o Palpatine manda, o Darth Vader faz quando ele quer e quando ele não quer, ele desafia. Agora, na massa é diferente. Os Stormtroopers têm medo do Darth Vader e do Palpatine. E até o Império ele age não só como uma massa, como uma similaridade da Ordem Primordial. Todos temem o pai igualmente. Todos temem essa figura do líder da mesma maneira. E Então todos é são um exemplo. iguais. Todos são iguais. Eles são. Exatamente iguais. Por quê? Porque se você não tem uma dissociação das diferenças, não existe como a massa se juntar. Porque a massa vai se juntar pelo quê? Indivíduos que são similares, entre aspas, porque têm o mesmo ideal de eu, que é o líder. E os Stormtroopers fazem isso da mesma maneira. É por isso que o exército usa os mesmos uniformes, raspa o cabelo, os padres têm que fazer votos, coisas dessa maneira. Para se mostrar que eles estão longe do ego.
A gente poderia dizer em outras religiões, por exemplo, principalmente no budismo, que você se afasta do ego para vir um caminho de iluminação. É algo que está muito mais próximo da individuação da psicologia analítica. Aqui, se afastar do ego é a noção de se identificar com a massa. É um processo de identificação. E acho que a gente fechou bastante esse tema e dá para seguir para o capítulo 11, mas só aquela pincelada final, eu acho interessante que dentro da mesma história de Star Wars, eu consigo enxergar o Anakin se identificando com a massa e saindo dela. Sim. Porque quando ele deixa essa relação direta com a psique, com a força, e ele muda pro lado dos Siths, ele, antes de se tornar ali um líder de uma hierarquia um pouco abaixo, mas de uma hierarquia alta perante o resto da massa, ele faz parte de uma linha direta de obediência a esse pai, ao Palpatine. E daí depois ele tem uma ascensão e ele se torna um novo líder. Um líder que também tem a seu próprio comboio. Mas primeiro ele tem que se dissociar e se tornar um aprendiz, que o aprendiz não tem nome, não tem endereço, não tem cartão de crédito, ele é só um aprendiz. E acho que essa ideia ela casa muito com a ideia de sombra da psicologia analítica, que é o que você olhar para as coisas que o ego acaba não tendo, rejeitando, que o ego tem, mas rejeita, não reconhece, e são jogados para o inconsciente. Então o Anakin ele vai passar por um processo de identificação com a sombra, o que faz com que ele se torne uma pessoa muito diferente, e acaba levando ele para esse lugar da massa, de ser um líder do império também, uma figura importante ali, que vai ter várias ligações, que vai ter vários soldados, Stormtroopers e outras pessoas que vão ter ligações liminais com ele, mas não dele com eles. Total. E aí acho que já no capítulo 11, é um capítulo que o Freud vai tentar amarrar a psicologia das massas com a teoria freudiana como um todo, com a psicanálise. Ele vai mostrar que a psique das massas ela acaba tendo artifícios similares ao que a psicologia individual tem, principalmente do recalque. O que ele vai ver é que o ego ele não consegue viver sem o seu ideal de eu. Porém, muitas vezes o ideal de eu ele acaba sendo algo pesado para o ego. Tem demandas, tem tratativas que ele acaba não conseguindo idealizar. E você acaba criando uma neurose, que é essa vida dupla da consciência, do inconsciente, que o Freud vai trazer, que é o quê? É você não conseguir você ter essa rachadura psíquica. Você ter, de um lado, o ideal do Pietro e você ter o Pietro, que acaba muitas vezes não atendendo esse ideal. E você precisa, de uma maneira, manejar essa diferença. E aí é interessante que ele vai trazer o quê? Um exemplo do carnaval. Claro, ele não está se referindo ao carnaval brasileiro, mas sim aos carnavais europeus e festas em geral, que ele vai falar o quê? Que o ideal de eu, às vezes, é tão pesado e o ego acaba andando junto com ele, não tem como andar, mas ele pode se liberar às vezes. As festas são isso. E ele fala literalmente o quê? Que pro ego é uma festa se liberar das suas restrições, dos seus sistemas de recalque, dos seus sistemas de aprisionamento como um todo. E eu acho uma ideia bem interessante isso, porque mostra como muitas vezes a psique acaba se organizando para criar artimanhas dentro da nossa vida cotidiana que representem esses processos psíquicos internos. Eu quero jogar uma bola para você. Pense que eu sou um levantador e assim, Magnus Vôlei. Eu O sou um Magnus tem. ponteiro. Hã? Eu sou Você um é o ponto. ponteiro, por favor. Você tem que afundar o outro lado. Eu sei que você já leu o livro O Médico e o Monstro, Sim. e eu acho que ele dá para fazer alguma relação e puxar dentro dessa questão. Você acha que você consegue puxar alguma coisa?
Eu acho. Se quiser contextualizar bem rapidinho, só por cima da obra, caso alguém não tenha ouvido falar. O Magic mostra aquela história do Robert Louis Stevenson, é um escritor sueco, que ele vai trazer o Mister Hyde e o Dr. Jekyll, que seria basicamente Dr. Jekyll sendo aquela imagem arquetípica, né, aquela imagem ideal do doutor, do médico bonitinho, galã, gente boa, íntegro, e o Mister Hyde sendo um verdadeiro troglodita, uma pessoa horrível, comete crimes e coisas assim. E tem até uma diferença física entre eles. O Dr. Jekyll é alto, bonito, forte, enquanto o Mister Hyde ele é meio atrofiado, pequeno, porque representa o quê? O enredo da história é que o doutor ele acaba tomando uma poção e ele se separa. Então tem duas pessoas diferentes. Então é quase como se fosse um lobisomem, ele se transforma às vezes. E a ideia é que o Mister Hyde ele seja pequeno e atrofiado porque ele é uma parte da personalidade que não foi tão treinada. Mas é interessante, e isso relaciona muito com sombra e ego dentro da psicologia analítica, mas a gente pensa que o Mister Hyde e o Jekyll são pessoas diferentes, mas eles não são. Eles são a mesma coisa, são a mesma pessoa. A verdade é que o Dr. Jekyll e o Dr. Jekyll e o Mister Hyde, em algum. Eles são. A junção deles, ao mesmo tempo que é uma mistura, forma um terceiro elemento. É um A mais B que forma um ABC. São elementos diferentes que, unidos, formam uma outra coisa. Ou seja, é paradoxal. Ao mesmo tempo que eles são os dois personagens, essa mistura faz com que surja algo novo. Que é o quê? Que é similar a isso. Você tem um ideal de eu e você tem o eu. E muitas vezes separados, o que acontece? Não funciona, eles não podem existir. Mas juntos eles podem coexistir. E muitas vezes é isso. O Jekyll, a ideia do Dr. Jekyll é tomar essa poção para que ele se separe, para que ele seja melhor. Só que ao fazer isso, ele acaba ficando para trás. Ele cria um problema para ele, que é o quê? O Mister Hyde. E até a gente poderia pensar, será que o Dr. Jekyll não cria a poção porque ele era uma pessoa meio ruim? E ele não tenta, talvez, tirar essa parte ruim dele? Criando o Mister Hyde? Então são coisas que acabam entrando dentro dessa ideia do próprio ideal de eu andando junto com o eu em si. E agora, como nada na vida é de graça, já diria o poeta, eu levantei pra você, você cortou, mas na verdade você cortou pra mim, porque eu que vou fazer o gol. Então, eu levantei essa questão do médico e o monstro justamente para trazer essa dicotomia entre essas duas, digamos, entre muitas aspas, personalidades. E no dia a dia, a gente olha para o mundo corporativo, para as empresas, escritórios, e antigamente a gente tinha uma visão daquela questão muito certinha, muito mente fechada, muito Caxias tradicional, onde você ia para o escritório, tinha uma roupa certa, uma roupa específica que você tinha que fazer isso, e não podia dar risada, e não podia conversar, porque você tinha que trabalhar. Você era uma pessoa séria. E de uns tempos para cá, as coisas vêm mudando, vêm se reestruturando, a própria cultura vem se entrelaçando no mundo corporativo como um todo. E hoje nós vemos empresas com, por exemplo, dress code. Não tem um dress code, a pessoa pode se vestir como ela quiser. Ela ainda precisa cumprir as obrigações, ela precisa entregar as metas, ela precisa entregar as atividades, ela precisa cumprir esse ideal de eu que se espera dela. Ela continua sendo uma funcionária. Porém, ela recebe esse digamos, escape, essa diferenciação para inibir o adoecimento que Freud traz, porque ela pode se vestir como ela quiser. Ela não precisa mais ficar dentro de uma caixinha extremamente apertada ali, porque agora a empresa propõe a cada, sei lá, a cada um mês um happy hour. E daí ela tem um happy hour, e daí eles lá conseguem se extravasar e tudo mais.
E daí se perde essa questão de o tempo todo dentro da massa, porque esse indivíduo ele recebe pequenas gotinhas de outras coisas. E daí ele inibe o adoecimento e a gente pode abordar diversas coisas que o Freud vai trazer, né? Sim, sim. E acho que é sobre isso. É sobre o ego e o ideal de eu coexistir. Mas, enfim. Acho que seguindo para o capítulo 12, é o apêndice, Doze. é onde o Freud vai terminar a teoria dele e vai fazer um aparato de tudo que ele falou, os principais pontos. Ele vai dividir em A, B, C, D. E acho que no primeiro ele vai falar sobre o exército e a igreja. Ele vai falar que apesar de eles serem massas artificiais, tem uma grande diferença entre eles. A igreja tá com o ideal de eu, é uma identificação, e o exército tem uma né? Então o que acontece? O exército, os soldados se identificam com o general. O que significa que eles veem no general características que eles gostariam que o ego deles tivesse. Na igreja, o ideal de eu está em Deus. Ou seja, diferente do exército, no exército o soldado não quer virar o general. Ele quer ser a própria versão de general, com características similares. Ele gostaria de estar naquela posição. Agora, na igreja, o sujeito, ele vê em Deus o ideal de eu. Ele quer chegar numa vida similar à de Deus, no sentido de valores, de ações, de comunhão com o divino. E ele até mostra o quão absurdo seria se os soldados quisessem virar o general, no sentido de literalmente ser o general, não a posição. Aí, no B, ele vai falar um pouco sobre a mudança da psicologia das massas para uma psicologia individual. Ele vai retomar um pouco daquela ideia que a gente falou do totem e tabu, que vai ter uma consequência. Ao matar o pai e criar essa horda de irmãos, você acaba criando um clã de vários pais, que vão ser limitados um pelo outro, que é o que a gente falou. O limite Totem e do... tabu, né? Exato. O limite do eu vai começar aqui. E aí, ele vai trazer uma piração muito legal. Primeira coisa que ele vai dizer o quê? A Horda dos Irmãos, eles acabam, para não gerar disputas, eles acabam aceitando o fim do incesto, que era algo comum dentro da Ordem Primordial. Então, agora, eles precisam buscar no outro estranho, a satisfação, o que acaba diminuindo um pouco do enamoramento e criando esse amor fraternal. Mas o Freud ele vai falar sobre a figura de um indivíduo que pode acabar tendo se separado da horda primordial, o poeta, que ele vai chamar, que seria o criador do mito do herói. É quem coloca o mito totêmico em um outro lugar. Ele vai reescrever essa história da horda assassinando o pai em um único indivíduo que vai matar um monstro, seria esse pai totêmico. Então, o que acontece? Esse contato do poeta, possivelmente, foi com um filho caçula, que o Freud vai dizer, que seria aquele filho protegido pela mãe, do ciúme do pai, e que acaba, muitas vezes, tendo sido convencido a se juntar à massa por uma ligação libidinal com a mãe, por um enamoramento com o objeto. E aí, ele vai ser encorajado a cometer o crime junto com a Horda, mas a história dele vai ser transformada. O Freud vai trazer uma análise de contos de fadas aqui, que ele vai dizer o que é comum em contos de fadas você ver o protagonista derrotando um vilão, um dragão, algo do tipo, com a ajuda de animaizinhos ou insetos. Que seria o quê? Para o Freud, é uma reescrição, uma reinterpretação do mito totêmico. Esse protagonista seria esse filho caçula, reescrito pelo poeta, que mataria esse vilão, esse monstro, que seria o pai,
E os insetos que o ajudam seriam os irmãos, que junto disso seriam os únicos capazes, como horda, de derrotar esse pai tirano, esse sujeito poderoso. Mas aqui nos contos, eles acabam sendo jogados em uma posição infantil, de inseto, de insignificância. E aí, toda essa história recriada vai terminar no quê? Na divinização do herói. O Freud vai dizer que a gente segue um roteirinho de divinização. Então, você primeiro diviniza essa deusa mãe, que é aquela que nutre, que é aquela que dá a vida. Depois, esse deus herói, esse herói deus, aquele que vai sair da massa, aquele que vai se rebelar, aquele que vai criar algo, como Joseph Campbell vai trazer em O Mito do Herói, é aquele que vai sair da vila para trazer algo, e só depois de muito tempo, esse pai totêmico ele vai ser divinizado. É até comum, se a gente for ver, as divindades pais, geralmente elas são associadas à guerra, à masculinidade como um todo, à destruição, porque são forças primordiais que, por mais que sejam protetoras, elas são destrutivas. Similar àquele pai, que por mais que protegesse a massa, era um pai tirano, era um pai monopolizador do gozo erótico dos indivíduos. Aquele que, por meio da hipnose, condenaria o sujeito a uma psicologia de massa e não uma psicologia individual. E depois, no ponto C, Freud vai trazer um pouco sobre as ligações da massa. Ele vai dizer que quanto mais enamorado você se torna, mais monogâmico você fica. Por quê? Monogâmico não no sentido moderno que a gente está falando, mas no sentido do que o sujeito ele busca uma relação exclusiva com o objeto. O Freud vai dizer também que isso é uma questão um pouquinho mais antiga, mais nova, né? Não vai vir ali, o enamoramento não começa com isso. E ele vai dizer que é um resultado daquilo que a gente falou. Com o parricídio, acaba também as relações incestuosas, e o sujeito precisa buscar satisfação sexual nos estranhos. O que acaba fazendo com que você busque esse enamoramento único com um objeto só. Mas isso acaba não se encaixando para massas como o exército e a igreja. Por fim, Freud vai definir, como a gente falou, o enamoramento, a hipnose e a massa. E ele vai mostrar que muitas vezes o sujeito na neurose, ele acaba mitigando a sua neurose quando ele está na massa. Ele acaba vivendo um pouquinho melhor. Porque a massa, ela consegue juntar mais concretamente o sujeito com o seu inconsciente. Porque o ego está dissipado. Então é como se não existisse tanto. O inconsciente está unido com o da massa, o que acaba tornando o sujeito um pouco mais forte psicicamente para aguentar as suas histerias e as suas questões. Por fim... Não, pode falar. Não, é isso. Por fim, entendemos que, na verdade, a massa é mais antiga que o sujeito, né? Exato. É algo similar à piada do ovo e da galinha. Sim, total. E qual que é a resposta do ovo e da galinha? Quem veio primeiro foi o ovo. Porque a galinha ela vai surgindo conforme as mutações genéticas que vão surgindo no ovo. Ou seja, a massa é similar. A massa já estava lá. Já estava. A massa ela se junta, né? E a massa ela vai se juntar por isso. Ela acaba nascendo, a nossa sociedade como um todo, ela nasce pelo quê? Quando o grupo decide destituir a ditadura do indivíduo. Desse indivíduo forte, desse indivíduo autoritário, que acaba sendo destituído pela ordem. E aí, eu acho que é uma coisa, até que eu paro para pensar quando li, principalmente quando eu li esse final, que o Freud vai falar do poeta, é que isso é pura psicologia analítica. Essa análise de conto, a gente está falando de inconsciente coletivo, praticamente. Eu vejo que talvez, se o Jung fosse um pouco mais velho,
E isso até é engraçado, o Freud vai falar nesse livro. Freud, ele fala que muitas vezes ele tem problema quando ele fala com conceitos, né? Ele traz conceitos ambíguos, que vão trazer polêmica, mas ele fala que ao ceder nas palavras, se cede na coisa também. E o que ele está querendo dizer é que quando ele começa a mudar a teoria dele, palavrinhas, para se encaixarem melhor no discurso e terem um impacto social melhor, ele vai começar a mudar a teoria dele também. Então isso mostra que ele é um cara que, e também pelo próprio contexto dele, um homem de uma classe social mais baixa, judeu, em um momento de antissemitismo. Então, ele precisava defender essa ideia. Mas talvez sim em outros tempos, de mais maturidade, em tempos em que o Freud pudesse ser alguém que abrisse mais mão de suas ideias, talvez a gente não veria uma psicologia arquetípica, uma psicologia analítica. Mas sim, talvez Freud e Jung nunca tivessem brigado. Assim como, muito provavelmente, se Freud tivesse conhecido Lacan, eles não teriam se dado muito bem com essa ideia de inconsciente como linguagem. Herege! Herege. Mais um dos condenados, junto com Adler, com Jung da psicanálise. Mais um que foi pro purgatório Mais freudiano. um. O Hades. Não, o Lacan, quando começa a falar de linguística, de linguagem, aquilo ali não é psicanálise. E eu ia abordar isso mesmo. Termo e conceito. Termo e conceito é um termo é uma coisa muito utilizada, principalmente na ciência da informação, quando a gente tem que fazer definições, e principalmente definições dentro de, por exemplo, vocabulários controlados, que são as palavras-chave. E quando a gente muda isso, muda tudo. Então, por isso esse apego do Freud. Se eu mudar a palavra, eu não vou mudar só a forma que se expressa. Eu vou perder a essência desse texto. Exato, Esse exatamente. texto nunca mais vai ser o mesmo, então eu não posso mudar nada. E quem quiser mudar alguma coisa para se encaixar, ele que cria outra coisa. E Perfeito. esse é o tio Freud. É. Ele rompeu com todo mundo, né? E acho que faz sentido o que o Freud vai trazer, porque é muito sobre o contexto que ele vai acabar existindo Sim. Ele é um produto do meio dele. também. Ele não consegue fugir. Encerramos o assunto? Esgotamos? Encerramos. Agora vamos abrir para o ciclo de discussão. Então, vou fazer o encerramento aqui no vídeo e depois a gente segue no continuando o encontro. Mas para quem assistiu até aqui, para quem viu essa publicação depois, para quem está aqui com a gente, meu muito obrigado. Teremos próximos ciclos, outros livros, e o próximo, inclusive, nós já estamos em discussão do que vai ser. E nos agradecemos a todos, se inscreva nesse canal, me siga no meu Instagram, @gypsypietro, Mateus, como que é? Ou webs. Ou ponto webs. Isso aí. Nos siga se quiser também. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada do herói. Nós saímos da massa. E é isso. Palavras finais, alguma coisa? Não, não. Tchau a todos, muito obrigado. Muito obrigado.